Olá, eu sou Edson Tavares e este é o podcast Aqui às Quintas, começando a sua segunda temporada, esta temática, que traz como tema negritudes. Negro chegou aqui no porão de navio inglês. Negro chegou comprado por um patrão português. Negro foi feito escravo por preconceito de cor. Negro foi agredido e pagou o preço da dor. Negro perdeu raiz, negro perdeu mulher, negro perdeu família, negro perdeu a tribo, negro perdeu a liberdade. A informação é da professora da Universidade de Brasília e doutora pelo Instituto de Psicologia da UNB, Maria da Consolação André. Segundo ela, o exercício da negritude teve a sua origem nos movimentos culturais conduzidos por protagonistas negros, brancos e mestiços, que, a partir das primeiras décadas do século XX, lutaram por um renascimento do negro. Esses movimentos tinham como objetivo divulgar e valorizar as raízes culturais africanas crioulas em todo o mundo. A negritude é o elemento-chave para compreender a construção da identidade dos processos de subjetivação, num caminho antirracista diferencialista, tendo como objetivo mostrar o valor da herança da cultura africana, da imagem desse povo como referência étnica. A negritude é apresentada discursivamente como afirmação de si mesmo como um portador de potenciais, como sujeito de uma história e de uma civilização fecunda, digna de respeito, compreendendo que, primordialmente, há uma urgência em buscar o reconhecimento da dignidade humana, pois ela será pautada na conquista da igualdade de oportunidades de acesso à educação, ao trabalho, ao lazer e tantos outros campos que compõem o quadro que representa a cidadania. De acordo com J. Diadeschi, a negritude vai além da simples identificação racial. Ela não somente é uma busca de identidade enquanto forma positiva de afirmação da personalidade, mas também um argumento político diante de uma relação de dominação. Ela serve aos militantes como vetor entre as identidades pessoal e coletiva. Então, o que nos propomos nesta temporada de 10 episódios, que tem início hoje no podcast Aqui às Quintas, é discutir a negritude enquanto movimento de autoafirmação social do negro, mas também do seu posicionamento político. Mas, para além disso tudo, ou até mesmo antes disso tudo, esta temporada tem o propósito de apresentar ao seu público ouvinte, sejam negros, brancos ou mestiços, um mundo e uma discussão de ideias talvez pouco presentes no cotidiano das pessoas, para que a gente possa se posicionar de forma mais consciente diante dessas questões. Como um céu cheio de estrelas, assim é meu irmão. Como um céu cheio de estrelas, assim é minha irmã. Eu não estou sozinho nessa empreitada. Convidei para realizarmos uma frutífera parceria neste projeto a professora, advogada e militante do movimento negro, Lucimere Passos, de Caruaru, Pernambuco. Ela participa na escolha da maioria dos entrevistados, nos temas a serem abordados em cada episódio, também na elaboração de perguntas.
Isso somente enriquece o nosso tema, tanto pelo seu conhecimento e sua experiência nesse campo, quanto no entrosamento com agentes que partilham com ela a luta pelos direitos das pessoas negras em nossa sociedade. Negritude é uma promessa de amanhã. Em nosso episódio de estreia, eu vou conversar exatamente com a Lucimere Passos para conhecer um pouco suas ideias, seus posicionamentos, seu espaço de luta. Também para saber algo sobre os temas a serem debatidos aqui, abordando, ainda que de forma generalizada, alguns dos assuntos a serem desenvolvidos nos demais 9 episódios desta temporada do podcast. Eu gostaria de começar exatamente com a doutora Lucimere Passos se apresentando, falando um pouco do seu trabalho de ativismo na causa negra. Lucimere, seja bem-vinda. Olá, professor Edson Tavares. É com prazer e satisfação que recebemos o convite para participar desse projeto que considero de grande importância para que se discuta através de podcast, aonde tiver alcance essa discussão, que sirva também para reflexões. Primeiro que tudo, eu lhe agradeço pelo convite, também agradeço por você se dedicar algum tempo aí no seu trabalho, na sua vida, a pensar exatamente nessas situações que nós traremos nessa série, as diversas vertentes da negritude, e que me convida, assim como alguns outros amigos negros, que participarão também dessas discussões. O nosso trabalho começa a partir exatamente da nossa própria realidade, Eu, na condição de uma mulher negra, filha de negros, com toda uma genealogia negra, conhecendo, vivendo as dificuldades do que é ser negro num país que se diz democracia racial, que é um dos mitos que a gente sempre tenta desconstruir. Então, meu ativismo é inerente à minha própria condição de vida. Hoje eu sou advogada, mas antes de abraçar o direito, eu fui a professora durante muito tempo, Tanto é que sou a professora aposentada. E aí, mesmo não sendo uma historiadora, mas a minha própria realidade, a minha condição, a minha vivência dentro dessa sociedade me fez ver de que aquilo que está contido nos diplomas consolidados, nas nossas normas de igualdade, de busca para que as pessoas vivam um mundo igual, na realidade não é bem assim. Então eu comecei exatamente trazendo à tona em alguns grupos, em algumas discussões, essa questão, assim como também recebia sempre denúncias, recebia sempre informações de situações atinentes a essa questão. E daí nós começamos nos juntando a esse grande grupo que também sente na pele essas situações. Começamos exatamente esse ativismo na cidade de Caruaru e na região. Parece-me que o movimento negro no Brasil vinha num crescendo de conquistas, mas recentemente houve como que uma espécie de estagnação, de alguns retrocessos em alguns setores. E, por outro lado, percebe-se a exposição cada vez mais frequente de vídeos e denúncias na internet e redes sociais de atitudes flagrantemente racistas. Eu gostaria que você fizesse uma breve avaliação de como você enxerga a luta do ativismo negro na sociedade brasileira no momento atual. Quando você me questiona sobre
a forma como o movimento negro no Brasil, né, e tem um movimento, exatamente um grupo de grande relevância nessa discussão no Brasil. Teve momentos, vamos dizer, mais onde esteve em alta, e há momentos em que há uma resistência muito grande, há uma insistência até em fazer com que essa discussão não fique debaixo do tapete. Eu considero, professor, que esse momento onde houve, vamos dizer, como você bem falou aí no questionamento, uma certa estagnação, uma paralisia, mas em contrapartida houve também um recrudescimento do racismo nesse país. Eu atribuo tão somente a esse momento político que nós estamos vivendo, que enseja essas situações. A maior prova de que esse momento é um momento, vamos dizer assim, fértil para esse recrudescimento do racismo, eu começo já citando o caso desse cidadão que hoje, infelizmente, se encontra à frente da Fundação Palmares, né, que é o Sérgio Camargo, um homem negro, né, que, a exemplo de todos os outros que viveram nesse país, sabem contar pelo menos um episódio onde a sua condição de negro foi posta nessa discussão. Então, eu considero que, na verdade, que não houve um refluir dos movimentos. Pelo contrário, nós estamos ativos, nós continuamos na luta, nós continuamos buscando alternativas, né? A gente vive um momento muito difícil, como essa questão há cerca de 1 ano e meio da pandemia. Já se sabe, já há estudos, que os negros e negras tiveram maior dificuldade de acesso a serviços básicos, que nada mais é do que aquilo que de uns anos para cá foi trazido à discussão pelo grande pensador camaronês, não é, o Achille Mbembe, onde ele cunhou, inclusive, uma expressão denominada necropolítica, a política de morte para algumas pessoas, alguns grupos sociais, e nesses grupos, infelizmente, estão nós, os negros, né? 2 aspectos sobre os quais trataremos nesta temporada dizem respeito a direitos básicos de todos os brasileiros, que são saúde e educação. Como é o acesso do negro e da negra do Brasil a esses 2 direitos fundamentais atualmente? Bom, sobre direitos básicos e acesso desses direitos básicos dos negros no Brasil, é uma discussão eterna, né? Nós temos, de um lado, um instrumento normativo, né, de onde nascem, de onde estão, vamos dizer assim, hierarquizadas todas as demais normas, né, que é a nossa Constituição, que, por sinal, né, foi denominada Constituição Cidadã. Mas aí a gente precisa questionar, cidadã para quem? Para quem foi esse título, esse contexto desse documento, dessa norma, né? Nós temos uma Constituição que realça como valor maior do que ali está contido a dignidade da pessoa humana. E essa dignidade não é específica para um grupo, né? Lá está escrito, né? Está dito de maneira inconteste que essa igualdade, esse reafirmar de direitos é para todas as pessoas, inclusive que independe, né, de raça, de sua condição política, né, de sua condição de sexualidade religiosa. Porém, na prática, a gente sabe que o que está lá contido não reverbera na realidade, né?
E aí, anteriormente, né, na indagação anterior, quando eu falei da questão de saúde, a gente tem outras tantas situações em que esse direito básico, né, que é o direito à saúde, nós também não temos esse acesso como deveria ser feito. Por exemplo, os negros, alguns poderão desenvolver uma patologia denominada anemia falciforme. Eu lembro muito bem, professor Edson, que eu estive em diversos seminários, em diversos encontros onde se discutiu a questão da saúde da população negra, e aí não foi com surpresa que a gente viu que alguns profissionais ligados à área de saúde conheciam essa questão. E essa questão é uma questão histórica, uma questão séria, uma questão genética em que alguns realmente desenvolvem essa patologia. E aí, aquilo que parece ser tão somente uma ferida, aquilo que parece ser tão somente uma lesão, que colocando lá uma pomadinha resolveria, não é bem assim. A história é muito mais ampla. E essa pessoa, né, esse negro, ele é preciso que tenha realmente muita sorte para que alguém descubra que aquilo é uma anemia falciforme e aí seja tratado convenientemente como o caso exige. E dentro dessa estrutura racista, né, em que a saúde dificulta a proteção, né, o cuidado dos negros, fica difícil de realmente poder proclamar que nós temos essa igualdade que está lá contida na Constituição Federal. Outro aspecto a ser debatido nesta temporada será a questão da religiosidade, através de cultos de raiz africana que sempre foram tratados de forma intolerante no Brasil, em alguns momentos pelo governo, em outros momentos por religiões de raízes europeias, como o cristianismo, e em ainda outros por uma parte da população. Como você vê, Lucimere, essa histórica intolerância religiosa contra os cultos afro-brasileiros? Que avanços podemos registrar no combate a essa intolerância? Quando se trata de religiosidade, e a religiosidade que diz respeito aos negros que professam um credo diferente daquele hegemônico, né? Essas situações são bem mais complexas. Por exemplo, até mais ou menos os idos de 2010, 2011, pouco se sabia na cidade de Caruaru onde é que estavam as pessoas, ou então os centros religiosos, onde se professava as religiões de matriz africana, o candomblé, né, a umbanda, os adeptos da Jurema, e alguns que a gente conhecia, né, porque historicamente eram pessoas que a gente já sabia que tinham um credo diferente do que a maior parte de um município como Caruaru professava, só que com o advento de uma secretaria dentro do Poder Público Municipal, foi possível uma investigação, né, uma busca, uma pesquisa, aonde é que se situava, onde é que estavam essas pessoas. Por que esse silêncio? Porque, na verdade, historicamente, a religiosidade dos negros no Brasil é abafada. Há tentativas de que isso fique no silêncio, né? Como historicamente outras tantas situações. E aí o que é que ocorre? Quando o pessoal da Secretaria da Mulher, né, na época, começou a emergir essa discussão, descobriu-se que numa cidade como Caruaru, nós tínhamos cerca de 60 casas onde se professava, onde havia exatamente onde ocorriam, né, todos os rituais da religiosidade de matriz africana. E aí a gente se surpreendeu, puxa, 60? Afinal de contas, 60 não é um número tão pequeno. Mas por quê? Porque quando a gente, inclusive, conversou com esses grupos, descobriu-se que muitos não
chegavam a professar, não chegavam a dizer, porque eram rechaçados, eram perseguidos. Havia até penalizações por parte de algumas pessoas da comunidade com relação às pessoas que professavam a religiosidade de matriz africana, né? Então, hoje a gente já tem uma outra realidade, uma realidade em que as pessoas se declaram como devem se declarar, sim, né? Hoje a gente já tem situações em que essas discussões elas saíram do campo de onde existiam os cultos, de onde existiam as casas, os terreiros, para as escolas, para a academia, para a sociedade, né? Até porque a gente não pode esquecer que lá na Constituição Federal, né, no artigo 5º, quando trata dos direitos fundamentais do cidadão, está muito claro que nós somos um país laico. Então, se nós somos um país laico, a profusão de credos é admitida. A cultura, a música, a literatura serão outros assuntos abordados em nossa temporada. O processo de aculturamento forçado pelo colonizador, tanto sobre o indígena quanto sobre o negro, mas ainda mais sobre o negro, já que o negro era tido como uma propriedade, uma mercadoria do colonizador. A força da supressão da cultura negra pelo branco dominador. Que consequências isso trouxe para a formação cultural brasileira? Esse processo de aculturamento, como você bem falou aí no questionamento, esse processo de silenciamento, esse verdadeiro epistemicídio que aconteceu com relação às culturas, né? A cultura negra. Hoje, a gente pode dizer que hoje nós temos uma outra realidade, né? E nesse hoje que eu digo, começou exatamente quando as pessoas começaram a se manifestar contrário àquela cultura que tentava se massificar como sendo a nossa cultura. E nós não tínhamos essa cultura, na verdade, né? Quando a cultura eurocêntrica tentava calar, aí em contrapartida, nós, enquanto grupo social de uma diversidade, de uma beleza imensa, procurávamos exatamente fazer o contrário, né? E quem não se lembra que no início dos idos do nosso samba, né, quantas pessoas não torciam o rosto, não criticavam, inclusive até abertamente na imprensa, questionando essa cultura. No campo da literatura é interessante, né? Porque o maior, que a gente acho que considera um dos maiores ícones nossos, que é o Machado de Assis. Como eu gosto muito de ler, eu gosto muito de literatura, eu inclusive fiz minha primeira graduação, que foi de letras, né? Tanto é que ensinei muito tempo inglês e português nas escolas públicas da cidade e também na rede privada, e não existia a figura de pessoas negras como sendo criadores, como sendo participantes. E aí saltava, por exemplo, o Machado de Assis. Mas o Machado de Assis, exatamente esse processo feroz de tentar embranquecer todos os aspectos que fazem parte na diversidade desse povo, não era tido como negro. E eu lembro que eu ficava muitas vezes lendo alguma coisa de Machado de Assis e pensando assim, poxa vida, se ele não é negro, afinal de contas, qual é a cor de Machado de Assis? Porque eu via como negro, ele é negro. Todavia, esse processo e até mesmo a própria resistência, a própria negação de alguns de que não é negro, de que não seja negro, ajuda exatamente a que a gente continue a achar que um Brasil, que um país tão diverso como é o nosso,
com uma população negra que, segundo o IBGE, nós somos o segundo país no mundo em número de pessoas negras, só perdendo para a Nigéria. Como é que toda a história desse povo consegue ficar abafada tanto tempo, não é? Não é à toa que uma pessoa feita Conceição Evaristo não consegue entrar na Academia Brasileira de Letras, tendo uma obra magnífica como ela tem. E não poderia ficar de fora dessa discussão a questão das cotas raciais, que, desde a sua efetivação, tem sido alvo de evidentes polêmicas, de mal-entendidos, também e inclusive de uso indevido em algumas situações. Você acha que a população está suficientemente informada sobre as cotas, sobre as razões de sua existência? Esse assunto realmente que nós vamos tratar agora, né, nesses minutos, poucos minutos que nós temos, ele é de uma dimensão grandiosa, as famosas cotas raciais, né? Que, diga-se de passagem, o Supremo Federal decidiu de que elas são constitucionais, sim. A população, né, a sociedade, tem a reação de não aceitar por diversas razões. Primeiro, a ignorância, o desconhecimento do que sejam cotas raciais e por que há a necessidade de termos cotas raciais para alguns grupos na sociedade. Segundo, porque há um negacionismo de que exista racismo. Até hoje, eu tenho pessoas que têm a minha idade, e olha que eu já sou uma sexagenária, já sou uma mulher de 64 anos, com uma vida intensa de militância, de ativismo, mas ainda vejo pessoas hoje negar a existência de um racismo no Brasil. Ora, se nós temos um problema que aparta, que segrega uma parte dessa sociedade, que impede que ela tenha acesso ao básico, que a presença dela é silenciada em tantos aspectos, em tantos ambientes e espaços, não seria surpresa se houvesse também essa reação. Mas aí a gente vai lembrar, antes das cotas raciais, engraçado que nos anos 60, mais precisamente por volta de 1968, em São Paulo, criou-se também uma cota chamada cota do boi. Foi exatamente uma política pública destinada a filhos da elite rural, tinham os seus filhos que não tinham acesso à faculdade, às universidades, por diversas razões, né? As dificuldades iam desde da própria locomoção ao acesso propriamente dito. E à época foi criado exatamente para esse grupo a famosa cota do boi. E não houve nenhuma reação social com relação à cota. Então, por que não se aceita a cota? Não se aceita porque é para os negros. Rosemary, quem está puxando várias dessas discussões aqui, discussões de questões nevrálgicas para a causa negra, é, digamos, um branco ou um não negro. Como esse é um trabalho que eu promovo há muitos anos como professor em sala de aula e em vários trabalhos de pesquisa na universidade, às vezes eu me sinto meio que um pouco contido por alguns militantes do movimento negro, tipo, essa é uma luta do negro, o que é que um branco pode estar fazendo aqui e tal. Aí eu te pergunto, existe espaço para o branco nessa luta? Ou ser negro é uma condição sine qua non para se envolver nessa questão? Existem radicalismos também entre os protagonistas da luta negra? Como você enxerga isso? Nós vivemos numa sociedade que é diversa. Nós vivemos numa sociedade onde um grupo ou grupos considerados minoritários porque não é porque são minoria na verdade, minoritários porque são grupos que não têm acesso aos bens básicos, aos direitos básicos. Então, por isso que, na verdade, são considerados minoritários, né? E quando você questiona se a sua participação enquanto homem branco
bem-vinda. Antes de qualquer questionamento, eu digo, eu prefiro aliados brancos do que uma figura feita Sérgio Camargo e tantos outros da Fundação Palmares, que está envergonhando com seu papel. Essa discussão ela tem radicalismo, sim, porque alguns entendem que, por exemplo, alguém como você que desenvolva um projeto, mas que nesse projeto quem vai estar envolvido, quem vai usar o seu lugar de fala, veja bem, lugar de fala, não é você que está falando por Lucimere, não é você que vai falar pela professora Tereza Raquel, que será uma das participantes, não é você que vai falar sobre Anderson Carvalho, um outro participante. Você desencadeou, trouxe à discussão um projeto onde cada uma dessas pessoas e outras mais irão do seu lugar de fala dizer o que pensam daquilo em que elas discorrerão durante esse podcast. Eu só acho que você não poderia, ou qualquer um outro não poderia, quando a gente coloca essa expressão lugar de fala, que foi uma expressão cunhada pela filósofa mestre Djamila Ribeiro, você não pode falar por mim, você não pode, professor Edson Tavares, falar das dores de que um negro ao longo de sua vida sentiu e sente, e eu não sei ainda por quanto tempo vai continuar sentindo nesse país. Agora você pode sim dizer, meu irmão, eu estou contigo, meu irmão, no que é que eu posso ajudar? Eu não posso falar pelas tuas dores, agora eu posso falar, eu posso ajudar sim, eu digo não. Você vê, no episódio lá americano, do assassinato de George Floyd, a gente lembra muito bem da quantidade de pessoas brancas que estavam nas manifestações em apoio à causa negra e em repúdio àquelas ações criminosas e racistas que ocorrem nos Estados Unidos. Então, não é diferente. O Brasil, algumas pessoas precisam entender que o ser aliado não é ocupar o lugar. O sangue que corre em mim vem das pretas. Minha história é preta, a minha alma é preta, a minha força é preta. Bem, amiga, eu te recebo neste podcast com todo o respeito que sempre nutri por você, pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo seu ativismo. De certo, você terá muito mais a contribuir na conscientização e no esclarecimento de diversas questões ligadas às negritudes do que eu, uma vez que o seu envolvimento é bem mais visceral. A minha expectativa, o meu desejo é que o ouvinte desse podcast tenha, ao longo desta temporada, a oportunidade de refletir sobre questões muito caras à nossa consolidação como sociedade de gente que tenha direitos iguais, independentemente da cor da pele. Eu tenho certeza de que sua participação será fundamental para uma compreensão mais ampla dessas questões, e por isso eu te agradeço desde já pela parceria e mais uma vez te dou as boas-vindas ao nosso projeto. Eu reitero os agradecimentos, viu, professor? As mesmas considerações que você expressa por mim são recíprocas, porque eu vejo também, assim como eu, um ser inquieto, Você é uma pessoa inquieta como eu sou. Nós ocupamos espaços distintos e também comuns, mas a gente tem essa inquietude. E nessa inquietude a gente não consegue ficar calado. Nessa inquietude que a gente sente, a gente não consegue deixar passar aquilo que deveria vir à superfície, como é isso que você está fazendo agora. A grande questão é de que alguns gostariam que a gente silenciasse. Ô, gente, silenciado, a gente... parte das nossas histórias vivem há mais de 130 anos, não é? Não estou próximo a você, portanto, lhe envio um axé do tamanho do mundo, cheio de paz, cheio de saúde, e um afro abraço muito caloroso. Muito obrigada. Então tá, vou apresentar agora os temas e entrevistados desta temporada, com as respectivas prováveis quintas-feiras em que irão para o ar, salvo algum imprevisto, claro.
O episódio 2, no dia 8 de julho, vai falar sobre a saúde da população negra com o advogado e assessor ministerial Anderson Carvalho. O episódio 3, no dia 15 de julho, terá a Teresa Raquel Silva, pedagoga e empreendedora negra, falando sobre os negros e a educação. No dia 22 de julho, a professora e escritora Odailta Alves fala sobre a expressão literária do negro. No dia 29 de julho, no 5º episódio, a pedagoga e multiartista Cristiane Mendes fala com a gente sobre a cultura e a música negra. No dia 5 de agosto vai ao ar o 6º episódio, tratando sobre a religiosidade negra com o advogado e zelador de santo de religião de matriz africana, Ivan Moreira Santos. O dia 12 de agosto é o 7º episódio da temporada Negritudes e nós vamos conversar com Maria Ferreira. Ela é produtora cultural, poetisa e slammer. Ela fala sobre a juventude negra e a cultura periférica. No dia 19 de agosto, o 8º episódio com Maria Patrícia. Ela é advogada e vai falar sobre as cotas raciais. A psicóloga Nath Ayumi fala com a gente sobre a afetividade da mulher negra no dia 26 de agosto, no nosso penúltimo episódio da temporada. O último episódio vai ao ar no dia 2 de setembro com Adilson Silva Tavares de Lira. Ele é graduado em Direito e Jornalismo, trabalha há 15 anos em rádio e TV e vai falar sobre o negro e a mídia. O podcast Aqui às Quintas faz parte da rede nordestina de podcasts e você nos assiste nas plataformas de áudio Spotify, Anchor, Google Podcasts, Disjuntor, Pocket Casts, Rádio Public e ainda no YouTube, no canal Aqui às Quintas. Nosso e-mail aquiasquintas@gmail.com. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Fica o permanente convite para nos encontrarmos sempre aqui às quintas.